Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Agora ficou bom? Bom, vamos prosseguir com o estudo do livro O Espírito da Verdade. E hoje, a nossa lição, número 43, o título é Crítica. Essa lição, ela foi inspirada no capítulo 12, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata exatamente do amai os vossos inimigos. E o item 2 diz respeito à parte do capítulo 6, versículos 32 a 36 de São Lucas, que diz o seguinte: se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão àqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente? Fazei o bem a todos e emprestais, sem disso nada esperar. Então, vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos, e mesmo grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos, e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Bom, nessa passagem de Lucas, ele faz uma série de questionamentos. Pessoas de má vida na época eram as pessoas que não, que não tinham nenhuma fé, que viviam às expensas dos outros, que trabalhavam como cobradores de impostos, né, eram tidos como pessoas de má vida, aqueles que não tinham a vida absolutamente na base do interesse, né? E ele está dizendo que diferença faz, né, se nós não esperarmos algo em troca quando fazemos um favor, se nós não amarmos além dos nossos. Por quê? Porque entre as pessoas comuns, que não tinham essa preocupação, também entre eles se amavam mutuamente, trocavam favores, enfim, era tudo na base do interesse ou da convenção na época. Aí ele diz, se vocês não fazem além do que estes fazem, que recompensa vocês esperam? Façam como um pai, né, Deus, que ama indistintamente, né, e ajuda sem esperar retorno, né? É interessante, então, assim, tendes misericórdia como Deus tem para conosco. E o tema aqui, crítica, a gente vai ver que é uma abordagem um pouco diferente das que eu já até trouxe aqui nesse mesmo auditório. Algumas vezes a gente falou sobre a crítica. E esta abordagem aqui, ela é mais profunda. A gente vai ver por quê. Ela toca, né,
bastante. Eu acho até que Emmanuel, que é aliás, André Luiz, que é o autor desta lição de hoje, ele toca a fundo nessa questão. Eu acho que a gente deve refletir, porque nós vivemos no dia a dia a nossa vida de relação e nenhum de nós, eu entendo, está isento desse comportamento que ele cita aqui. Então é importante que a gente faça uma reflexão, porque na lição do Evangelho Amai os vossos inimigos, neste pedacinho de Lucas em especial, ele pode ver que ele não está falando de inimigos, percebe? Né? Essa passagem de Lucas em especial traz uma reflexão de Jesus para a nossa vida comum, ou seja, ele faz vários questionamentos. A lição, ela extrapola as convenções humanas, ela extrapola o sistema fechado das sociedades fechadas em grupos, em elites, em castas diferenciadas, né? Então ele toca fundo aí, porque diante de Deus, diante do Pai, não existem diferenças. Todos nós somos um só, assim, em humanidade, somos irmãos em humanidade. E, portanto, qualquer atitude, e quando diz respeito ao tratar o próximo é qualquer é qualquer ser humano. Não existem barreiras. Quando Jesus falou, aqui Lucas escreveu, ele quis dizer isso, amar sem barreiras, né? Perdoar sem barreiras, compreender sem barreiras. Extrapole o seu grupo, extrapole o seu meio, extrapole a sua casta. Então vamos ver o que André Luiz nos traz. Crítica. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. E como nós criticamos? A gente nasceu, a gente viu nossos pais criticando, parece um hábito que a gente desenvolveu, né? E ele fala, pare, antes de criticar, pare. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Não é fácil. Mas nós nos situamos na vida, não é por acaso. Quando diz, né, é fácil a gente falar, nenhuma árvore cai, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o queira, né? E nenhum de nós está onde não deveríamos estar. Porque nós nos situamos onde nós nos colocamos. As leis de afinidade e as leis de compromisso, elas são inexoráveis. E não é assim que é uma coisa imposta, não, Deus colocou cada pedrinha no lugar, você fica lá, não. É algo muito além. Porque nós somos eternos. O nosso pensamento, ele tem vida. Os nossos sentimentos, eles gritam. Os nossos sentimentos falam. E por conta disso, nós nos situamos com as pessoas, não é por acaso. Então, se nós temos um parente difícil, a gente tem que lembrar que ele vive junto a nós para que nós o ajudemos. Se ele não tem ainda um grau de compreensão da vida, se ele não está tão preparado para alguns enfrentamentos e nós estamos, nós temos que ajudar.
Então, antes de lançar a bandeira da crítica, olhemos para ele, analisemos e vamos procurar ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. É impressionante, né? A gente fica até com certo receio. Mas a gente vê alguém cometendo um erro lamentável mesmo. Mas raramente a gente compreende, a gente tem o conhecimento de tudo, de todas as causas que levou a pessoa àquele comportamento lamentável. E nós desconhecemos até o que pode vir a nos atingir no futuro. Porque nós não somos blindados. Como nós somos seres, espíritos em desenvolvimento, nós vamos passar por muitas situações na vida e nós não sabemos até que ponto nós estamos blindados de não proceder como aquele que está sendo objeto da nossa crítica. Nós não podemos pôr a mão no fogo. Por isso que o melhor é aguardar, orar, deixar de criticar. E se pudermos interferir positivamente, ótimo. Se não, melhor nos calar. Pode ser que nós nunca vamos ser acometidos deste mal, mas quem disse, quem garante? Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte. Faliu, falência aqui no sentido geral, no sentido da pessoa sair do foco, desertar, certo? Então, por exemplo, a gente tem um sócio no trabalho, vamos supor, e ele deserta. Ele, não o negócio fale, ele fale. Ele some, ele dá um branco, ele desaparece. Ele disse, está na hora de substituir um trabalho até que volte. Por que a gente fala assim, substituir até que volte? Pode ser que não volte como sócio, mas ele volte como amigo, como conhecido, como irmão. Percebe? Então a gente tem que, diante de alguém que fale, em qualquer circunstância da vida, ele some. Nós temos que continuar. A gente continua até que ele volte. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. Porque a lei de afinidades, a lei de causa e efeito, são leis que vão nos colocar à frente desta pessoa mais cedo ou mais tarde. E a gente fez a nossa parte. A gente fez a nossa parte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Gente, é difícil. Mas a pessoa, nós podemos deparar com amigos, né, com alguém querido, que está completamente desorientado. A pessoa parece que saiu de órbita, não sei. Pode acontecer isso. Mas nós, principalmente nós, que já buscamos estudar a doutrina espírita, a gente tem que pensar o seguinte, que a pessoa, às vezes, caiu nas tramas de uma obsessão. Ah, mas aí é porque ela se deixou levar. Sim, ela
Se ela não permitisse, ela não teria caído. Mas será que nós estamos isentos de cair no processo de obsessão? Nós não sabemos. Todos nós temos os nossos pontos fracos. E quando a gente fala nas tramas da obsessão, a obsessão, ela acontece, às vezes, ela começa como uma fumaça. A obsessão, ela não precisa se transparecer numa pessoa como a pessoa sai doida e cai, sai matando. Não é sempre assim. A obsessão, ela pode pegar alguém e a pessoa estar fascinada. A pessoa, ela pode se ver assim como, nossa, isso é assim, com ideias, né, que são originárias da própria vaidade dela, né, de algum sonho adormecido que ela não conseguiu controlar, mas esse sonho, na verdade, é uma alucinação, não é um sonho, e a pessoa está deslumbrada, desorientada, e a gente tem que perceber e entender. Antes de criticar, estamos isentos de sermos obsedados? Se o homem da atividade pública aparece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Esse pedacinho eu vou parar um pouco aqui, porque hoje, mais do que nunca, a gente tem convivido com a questão do homem da atividade pública fora do eixo. Parece que a grande maioria está fora do eixo mesmo, né? Agora, eu tenho percebido também que tem muita gente saindo fora do eixo por conta disso. Sabe, a pessoa fica, nossa, não vive mais. Vai numa reunião social, o assunto é falar dos políticos, porque não sei o quê, porque não sei o quê. É em casa, fala com os políticos. A pessoa fica desorientada, porque não sabe pensar em outra coisa. Ela acaba caindo em desequilíbrio. Eu tenho visto muita gente fora do eixo por conta deste assunto. Né? Olha, veio a calhar essa pequena frase de André Luiz. O problema é dele, o desequilíbrio é dele, não pode ser o meu. Percebe o que ele está falando? Que quanto mais nós criticamos, a gente vai caindo também em desequilíbrio. Espera lá. O problema do homem público fora do eixo é o desequilíbrio dele. André Luiz aqui é claro, gente. E a nossa crítica contumaz a estes irmãos que estão realmente, eles estão errando? Estão errando mesmo, é complicado. Então, nós temos que, claro que não sermos indiferentes, certo? Claro que nós devemos estar atualizados, claro que nós devemos dar a nossa participação onde é possível. Vamos fazer abaixo-assinado, vamos entrar em relação junto aos parlamentares para fazer passar uma legislação, uma lei, uma ação. Vamos acompanhar, sim, mas fazer deste momento um assunto de crítica constante, sem dar espaço para mais nada, praticamente quase nada, isso não está correto. O excesso de crítica leva ao desequilíbrio. É isso que André Luiz está falando. Eu vou até repetir. O homem da atividade pública aparece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Né? Não vamos nós também pegar carona,
sair do eixo também por conta disso. Não estaremos ajudando em nada. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. A gente tem que compreender, sermos solidários, né, com os nossos vizinhos. Então, se nossos vizinhos estão passando por um problema, um desastre, uma coisa complicada, no que for possível, vamos auxiliar fraternalmente. Porque a gente nunca sabe quando seremos nós. A gente não garante nada. Porque a gente costuma, às vezes a gente não passa por um trauma, o outro passa por um trauma, por um desequilíbrio, por um momento muito difícil, e a gente acha que aquilo não vai atingir a gente nunca. E vai nos atingir. Mais cedo ou mais tarde. Agora, isso eu estou jogando praga? Não, não é isso, porque é a lei da vida. Né? A nossa vida não é uma linha reta. Então, nós temos, assim, altos e baixos. Nós temos as provas. Nós temos os enfrentamentos. E como é bom contar com os outros numa hora de crise, né? Se ao invés de as pessoas nos criticarem, virem nos ajudar nessa hora. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém me agrave as dores de consciência. É o famoso dedo em riste. Né? Alguém caiu em falta. Errou. Tá certo. E aí a gente fica, tá vendo? Né? Já chega a consciência. A consciência, ela é a que dá o caminho certo, ela é infalível. Não precisa que nós fiquemos apontando o tempo todo o erro do outro. Né? Não te falei? Você é assim mesmo. Você não sei o que lá. Você não sei o que lá. Se uma pessoa entrou em desespero no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Dispensa comentários. Né? Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo você não pode esquecer que a opinião de Deus Pai, de nós todos, pode ser diferente. Então, o aconselho de André Luiz aqui é nós fugirmos da crítica destrutiva. Aliás, a crítica, a meu ver, ela é sempre, assim, tem as destrutivas e a crítica não é boa. Né? A crítica, ela presume que o alvo da nossa crítica, que nós somos melhores, podemos fazer melhor. E nem sempre é assim. Né? Então é aquele que, quando se senta à mesa, critica a alimentação servida, mas não sabe fazer nem água morta, né? Nem fritar um ovo. Então, tem isso. Então, ai, mas essa comida está insonsa, tá não sei o quê. A pessoa que está criticando não sabe fazer nada. Então, para mim, a crítica, ela tem sempre um aspecto complexo. Porque aqui é a crítica destrutiva. É aquela crítica que coloca o dedo em riste no erro do outro. É a crítica impiedosa. Mas mesmo estas daí, veja bem, André Luiz, ele dá um alerta, porque ele fala o seguinte,
que a nossa crítica, certo? Ela não vai fazer o serviço necessário. Quando criticamos, estamos, na realidade, de braços cruzados perante o problema. Algumas vezes até criticamos e ajudamos. Mas o nosso auxílio, ele poderia ser muito mais eficaz se nós nos despojássemos de criticar. Daria muito mais resultado. E ele fala aqui que a nossa reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes. Por mais que a gente critique os nossos políticos, maus políticos, né, que hoje, a gente não vai substituir o trabalho, né, das nossas instituições. Não vai substituir. A gente tem que vibrar para que as nossas instituições se fortaleçam ainda mais. Que a democracia possa reinar. Né? E não ficarmos perdendo tempo em críticas e mais críticas inúteis. Nós não vamos substituir o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos substituir o trabalho dos juízes, promotores envolvidos. E mesmo das instituições dentro do parlamento. Dos institutos, né? Dos institutos todos, que tem que votar, que tem que resolver, e que, enfim. Por mais que a gente critique. Então, acho que o trabalho do espírita é fazer com que esses institutos se fortaleçam. Que ele seja uma representação da vontade de Jesus para o nosso Brasil. E a nossa crítica com Tomás não vai resolver. A gente acaba criando um clima não favorável para que a verdade flua, para que a justiça flua corretamente. Entendeu? Então, é isso que ele está falando. Nós não vamos fazer o serviço dos médicos e dos juízes, que são os indicados a socorrê-los. E mesmo que a nossa opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não vai poder esquecer, olvidar que a opinião de Deus, Pai, de todos nós, pode ser diferente. Fora os boatos, né? Porque, fora os boatos correm assim muito mais soltos, hoje em dia com a comunicação acelerada. O Valtinho está lembrando aqui, que é assim, relembrando, a gente está puxando a lição para um momento muito complexo hoje. Que a gente não pode omitir de ser falar. É a nossa realidade. Então, aproveitemos a lição para trazer a nossa realidade. O Valtinho está lembrando dos boatos. E o que são os boatos todos? Né? Críticas mascaradas. Né? O boato, na sua essência, ele é eivado também, né, de um certo instiga, uma crítica velada. Então, os boatos também a gente tem que tomar cuidado, realmente, porque com a mídia, a internet, nunca foi tão fácil, né, veicular o nosso pensamento, né, e a nossa responsabilidade por conta disso, ela também é maior. Porque muito se pedirá a quem muito foi dado. E a internet, todas essas facilidades de comunicação, é uma dádiva que a gente conseguiu, da inteligência do homem, né, como co-criador. Tudo bem, mas aumenta a nossa responsabilidade. As conquistas que nós obtemos aumentam a nossa responsabilidade. As conquistas que nós obtivemos nos últimos anos, os direitos humanos, né? Os direitos das mulheres.
A nossa responsabilidade, ela é maior. Então, se a gente realmente, nós somos aqui nessa casa espírita, cristã, né? Jesus é o nosso mestre, o modelo, o nosso guia dentro da doutrina espírita. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós e essa responsabilidade. Deus pode ter um olhar diferente para tudo isso. Será que a gente já se perguntou? Então, é por isso que o silêncio, sabe aquele silêncio? Ele dá muito mais resultado do que, às vezes, uma crítica. É o silêncio e o trabalho. É o silêncio e a pergunta a nós, o que eu posso fazer para amenizar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar? Se eu não puder realmente fazer nada, porque nem sempre a gente pode fazer, pelo menos a gente não critica. Vamos guardar essa lição para a nossa vida e procurar adequar ao nosso dia a dia, né? Então, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Tem que dar uns avisos aqui. É isso?